Vamos lá. Bom, hoje nós vamos falar de renda variável, né? Deixa eu já compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa é a terceira matéria que a gente está vendo no módulo 2. O pessoal aqui do admin me falou que tá com um problema lá, o que foi subido da aula 1 e aula 2 ao vivo, tá? Mas eles já estão mexendo. Nos próximos minutos deve estar ok. Beleza? Deixa eu então falar o seguinte aqui para vocês, né? Essa parte de renda variável, ela é uma parte mais descritiva, né? Quase não tem cálculo. O que vai ter cálculo é o modelo de desconto de dividendos e CAPM também, e um pouquinho de WOC às vezes, né? Porque o WOC cai tanto no módulo 1 como no módulo 2. Mas a gente vai ver isso mais aprofundadamente na matéria chamada teoria de carteiras. Por quê? Aí eu utilizo o conceito que a gente aprende em teoria de carteiras, entro em CAPM e faço precificação de ações, tá? Então nessa a gente faz mais descritivo, como tem caído na prova, e acho que umas 2 aulas para frente, que é quando a gente entra em teoria de carteiras, aí a gente arrepia nos cálculos. Beleza? Então vamos fazer assim. Muito bem. Nossa primeira questão aqui, ela diz respeito a ações preferenciais e ações ordinárias, né? Então, o que que a gente tem que lembrar? Por que que a bagaça chama ações preferenciais, gente? Porque elas dão preferência a alguma coisa, né? Lembra que essa preferência é sempre preferência a recebimento de grana, tá? Sejam dividendos, então tem preferência nos dividendos, né? Faltou caixa para pagar todos os acionistas, é o preferencialista quem recebe. Dependendo do que tiver no estatuto social, o preferencialista ele pode ganhar 10% a mais de dividendos do que o ordinário, 10% mais que o ordinário, tá certo? Então isso pode acontecer. Então o que que vai acontecer? Esse nome, ações preferenciais, nunca diz respeito a controle, a tomada de decisão na empresa, diz respeito a recebimento de grana. Pode ser dividendos, como eu estava falando, ou pode ser no caso de uma liquidação da empresa. A empresa faliu, foi para a massa falida, aí se nomeia um interventor, um gestor da massa falida, e ele vai fazer o seguinte: vai começar a vender os ativos, e aí recebem primeiro os credores tributários, aliás, trabalhistas, né? Então, funcionários que estavam com salário atrasado, tal, recebem primeiro, depois tem os créditos tributários, depois tem os créditos N créditos aí, com os diferentes níveis de garantia, depois vem o preferencialista e depois vem o ordinário. Então, o preferencialista tem preferência em receber os recursos da massa falida, se é que vai sobrar alguma coisa, né? Quando sobra alguma coisa, é para o preferencialista, nunca para o ordinário. Por isso que chama ação preferencial. Legal? Muito bom. Então, tá lá, nos dividendos tem preferência, né? E também no caso da liquidação da empresa, ok? Tudo isso é benefício de quem? Do preferencialista, a gente precisa lembrar disso, legal? Muito bom. E o ordinário, né? O ordinário, ele é quem controla a empresa, tá certo? Então, a grande vantagem das ações ordinárias é que elas dão direito a voto na assembleia e com isso você consegue nomear os representantes do conselho de administração, que são os caras que escolhem os executivos. Então, em tese, é o ordinário que tem o controle. Você tem empresas que são listadas em bolsa, que até hoje são familiares, e aí você tem um grande bloco controlador, que é a família fundadora, e se bobear, o patriarca da família fundadora é o CEO da empresa ainda. Por quê? Porque ele é aquela família que toma a decisão, né? Então nomeia o cara para dirigir a empresa, tá certo? Essa é a história da formação do mercado de capitais brasileiro. Legal? Muito bom. Então, o que que vai acontecer? Sempre ações preferenciais voltadas à preferência no recebimento de grana, seja dividendos, seja liquidação da companhia, e ações ordinárias voltadas ao controle da empresa, ok? Muito bem. Então, com isso a gente consegue analisar as respostas aqui. Eu vou deixar meu chat aqui, às vezes eu esqueço, né, de pôr o chat. Estou pondo aqui do ladinho.
Então, vão responder, né? Me ajuda aí, ó. A Daniela falou que a alternativa D, que nenhuma está correta. Vamos ver. Ações preferenciais dão direito a voto na eleição do conselho de administração. Não, não é, né? São as ordinárias. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de dividendos. É o contrário, né? São as preferenciais. Ações ordinárias têm preferência no recebimento de valores em caso de liquidação da empresa. Errado, tá certo? Então, nenhuma está correta. Eu me lembro muito bem, há alguns anos, tinha os Minas 3, os Minas 5. Esse código 3 é para ações ordinárias. Esse código 5 é para preferenciais. Código 4, 5 e 6 é tudo ação preferencial. Mas por que tem 3 códigos diferentes? Porque são séries diferentes, tá certo? São classes diferentes. O tipo é preferencial, mas eu posso ter classe 4, classe 5 e classe 6. E qual que é a diferença? Isso está previsto em estatuto. Então, a classe 4, ela dá uma determinada vantagem, por exemplo, os dividendos maiores. A classe 5 diz o seguinte: os dividendos são iguais aos das ordinárias, mas você tem tag along, tá certo? Classe, já eu explico o que é tag along. Classe 6 dá alguma outra vantagem, e assim vai, beleza? Então, olha só o que acontecia. Já você participa aqui, Leandro, só um minutinho. Você tinha os em Minas 3 e os em Minas 5. E aí, tava numa briga lá entre os donos da Uzi Minas, né, que detinham o controle, um grupo japonês e um grupo argentino, né, então tava brigando lá. E aí o pessoal começou, né, esses grupos começaram a comprar participações ordinárias na bolsa, de um modo geral, para aumentar a sua participação e assumir o controle individual daquela empresa. Então começou a ter uma demanda muito grande por Uzi Minas 3. E aí o papel começou a subir, porque demanda forte, o pessoal querendo comprar para assumir o controle da empresa. O papel bateu, se eu não me engano, R$19, tá certo? E sabe quanto é que estava o Minas 5? Estava R$3, né? E por que essa diferença? Porque esse papel não servia para assumir o controle da empresa. E naquele momento o que o pessoal queria era assumir o controle da empresa, tá certo? Esses dois grupos. Muita gente fez uma operação chamada long and short naquela época, dizendo: uma hora vai se resolver essa poçonhoca, esse 19 aí vai voltar para o preço normal. Então, o que o pessoal começou a fazer? Fazia long and short. O que é long? É comprado. Então, comprava os em Minas 5, porque estava barato, e vendia os em Minas 3, porque estava caro. O grande problema é que o pessoal começou a fazer isso quando os em Minas 3 ainda estavam uns R$10, e já tinha essa distorção, 10 contra 3. Aí o papel foi subindo, chegou a bater 19. E não foi todo mundo, né, fundo de investimento, fundo multimercado, que aguentou essa posição. Então, muitas vezes teve que liquidar quando estava 14, 15. Quer dizer, o cara tinha comprado a 10, teve que liquidar a 14, 15, porque estava dando muito prejuízo no fundo, porque demorou um pouquinho para ter um desenlace aí, um desenrosco. Depois que teve o desenlace lá do controle, você teve mais ou menos um reequilíbrio novamente entre o que era preço ordinário e preferencial, mais ou menos o mesmo preço, tá certo? Fala aí, Leandrão, manda bala. Uma pergunta. Desses números, né? O senhor colocou aqui os em 3, os em 5. A gente tem os casos das units também, né? Que É é aí um um outro tipo. bicho, né? Por Aí, exemplo, tipo, não sei se você vai falar mais pra frente ou se você pode falar agora o que que é. não, eu Aí. falo agora porque mais para frente não vou falar porque não cai, nunca vi cair na Ah, prova, boa. Então, tá? beleza. Tá Mas, bom. por exemplo, você tem BPAC 11, BPAC 11, que é a ação do BTG, né? E aí o que acontece? Ela tem, na verdade, você compra um pacote de ações. Às vezes duas ordinárias e uma preferencial, assim por diante, né? Então, qual que é a ideia de você ter uma unit? É você vender para o acionista a ordinária junto com a preferencial. Aí você faz um combo balanceado, né? Uma preferencial, ela normalmente tem uma vantagem maior de dividendos, mas o cara leva a ordinária também, e levando a ordinária, ele está sujeito a ter participação no controle. E mais, né? Se a empresa emite ADRs lá nos Estados Unidos, o que acontece? Normalmente, você tem uma demanda maior pelo papel ordinário, porque somente a ordinária ela serve como lastro para as ADRs. Então, quando você tem uma boa demanda do papel lá fora, as ordinárias sobem.
e aí o acionista ordinário se beneficia disso. Então, é uma forma que as empresas têm de fornecer ao acionista uma exposição ao papel preferencial e ao papel ordinário também, né? E isso faz também com que você aumente a liquidez do ordinário, né? Porque muitas vezes o acionista, né, o pequeno investidor, ele só quer os dividendos. Você olha muitos papéis preferenciais, Bradesco, que é BBDC4, Itube4, tem muito mais liquidez do que os papéis ordinários. Em parte porque tem um grupo de controle que segura os papéis ordinários, outra parte porque os acionistas, os pequenos investidores e até os fundos de investimento têm muito mais interesse em papéis que pagam altos dividendos, e lembra que a preferencial tende a pagar mais dividendos do que a ordinária, então o interesse do mercado é ter a preferencial. Então isso é uma forma de você fazer uma distribuição de ordinária mais preferencial, tá? É o que a gente chama de units, né? Normalmente sobre esse código 11, ok? Boa, obrigado, professor. Valeu. Imagina, cara, tamo junto. 2, vamos lá. Bom, a gente já andou falando aqui algumas coisas, eu queria só colocar algumas coisas a mais aqui. Então, olha só, a antiga legislação societária dizia que você tinha que ter 33,3% de ações ordinárias e o restante, que era mais ou menos aí uns 66%, né? Que era 33,3%, que era 66,7%, podia ser PN, que era um grande problema, né? Porque se um grupo controlador que tivesse 1/3 de todas as ações da empresa, ele podia, na verdade, ele tinha que ter metade das ordinárias. Se ele tivesse 16,5%, ele dominava a empresa, né? Por que que foi feito dessa forma? Para convencer as empresas familiares, os antigos patriarcas das empresas a abrirem capital. Então, eles podiam abrir capital, captar dinheiro para caramba, vender um monte de ações no mercado, manter só metade das ordinárias, que era 50% mais uma, né, do capital votante. Então, com 16,5%, olha só, 16,7% do capital da empresa, eles mandavam na empresa e todo mundo que colocou dinheiro virava minoritário, né, tirando eles. Na nova legislação societária, pelo menos 50% das ações têm que ser ordinárias. Os outros 50% podem ser preferenciais, tá certo? Então você tem que ter no mínimo 50% de ações ordinárias, no máximo 100% das ações ordinárias. Então, tem empresas que só têm ação ordinária. Ambev só tem ação ordinária. Vale só tem ação ordinária. Para você participar do segmento de governança corporativa chamado Novo Mercado, você só pode ter ação ordinária, tá certo? Muito bem. Agora, quando existe a ação preferencial, a legislação diz o seguinte, que no estatuto social da empresa precisa estar registrado lá que se concede algum benefício para o acionista preferencialista. Esse benefício pode ser 10% a mais de dividendos que o ordinário, tá certo? Pode ser direito ao tag-along, tá certo? Ou pode ser um dividendo fixo, e aí é um percentual do lucro ou do patrimônio líquido, mas tem que ter um dividendo fixo. Então a empresa ela escolhe uma dessas 3 vantagens, tá certo? E coloca lá no estatuto social. Agora a minha pergunta é, o que que é o direito ao tag-along, né? O pessoal às vezes fica com dúvida nisso. O que que é tag-along? Então se você tem um grupo, imagina, vamos fazer um case aqui na nossa cabeça. Tem uma empresa lá que inclusive eu invisto nela, né, que é a Dexus Participações, DexP3, só me dá alegria DexP3, tá certo? Então, olha só, você é lá acionista da DexP3, né, minoritário, tal, não sei o quê, aí vem um grupo de fora e fala, putz, a DexP3, empresa brasileira, boa pra caramba, tá arrebentando, então o papel tá lá cotado a 11,20, eu vou chegar lá, eu vou comprar essa empresa porque ela é muito boa. Aí chega lá, fala com os donos, com o bloco controlador da empresa e oferece R$ 15 pelo papel. Pô, legal, né? R$ 15 pelo papel. Mas eu não sou do bloco controlador.
E para a empresa interessa só comprar as ações do bloco controlador, né? Para esse grupo internacional, interessa comprar só as ações do bloco controlador porque quer dominar a empresa, quer mandar, quer usar com sinergia com seus negócios lá fora. Então quer ter o direito a voto, perceberam? E aí chega lá, oferece quinzão. E eu que sou minoritário vou ficar chupando o dedo? Quer dizer, mudou o controle, nem sei se eu quero continuar sendo acionista com esse novo dono e tal. Então, pela legislação societária, esse bloco internacional, né, desculpa, assim, grupo internacional, ele é obrigado a oferecer 80% do preço que ele ofereceu para o controlador, para mim, minoritário. Então, 80% de 15 vai ser 12, tá certo? Então tem que chegar em mim, ô, professor Garran, é o seguinte, estou comprando a 15 o bloco controlador, existe uma oferta de 12, se você quiser sair do papel. Então, obrigatoriamente, a legislação societária, ela estabelece um tag-along de 80%. É o que está na lei, tá certo? Para quem? Para acionista ordinário. Eu tenho DEXP 3, tá certo? Nem existe a preferencial desse... Não existe? Nem sei se existe, mas eu acho que não existe a preferencial desse papel. Tá certo? A legislação societária não estende tag-along ao preferencialista, somente ao ordinário, ok? Mas diz o seguinte, que a empresa no seu estatuto social tem que dar uma vantagem, alguma vantagem para o preferencialista. Essa vantagem pode ser 10% a mais de dividendos, pode ser o direito ao tag-along, ou pode ser um dividendo fixo. Estão me entendendo? Então, vai ter papéis que você olha lá, por exemplo, a Unip Carbocloro, que é uma empresa. Vocês acham que o Barça é inteligente pra caramba, que ele ficou rico e tal? Ele é inteligente, ele é disciplinado, mas ele fez uma jogada na vida dele que foi comprar carbocloro. Se você olhar o patrimônio dele, 50% é carbocloro. Por quê? Porque a empresa foi bem pra caramba, mérito dele de ter identificado, tal, não sei o quê, tá certo? Mas o fato é, essa empresa, ela tem uma das séries preferenciais que dá o tag along. Porque aí se tem algum investidor que está preocupado de na preferencial, um dia a empresa ser comprada e ele não ser beneficiado com isso, ele vai lá e compra essa classe aí que tem o tag along. Tá me entendendo? Por quê? Porque é dado o direito do tag along conforme o estatuto da Unip Carbocloro. Tá claro isso daí? Muito bem. Então, tag along é isso. Você tem que lembrar que é 80% do valor cheio, do valor que é pago para o controlador. Ok? Muito bem. Vamos lá. Qual que é a correta aí? Manda aí para mim nessa 2, enquanto eu estou aqui dando essas explicações, o que vocês acham aí? Tem lá as afirmações, aí você precisa falar qual que está correta, né? Primeira afirmação, olha só. Ações preferenciais podem remunerar os acionistas em percentual superior às ordinárias. Correto? Correto. Ações preferenciais podem ter o benefício do tag-along de acordo com previsão do Estatuto Social. Correto? Ó, a Leandro e a Daniela estão falando que é D. Correto. Séries diferentes de ações preferenciais podem determinar direitos diferentes. Certinho, 1, 2 e 3. Tudo certo. Ou tá tudo errado ou tá tudo certo, né? Certinho, é isso aí. Muito bom. Beleza? Dúvidas até aqui? Tamo junto? Tá bom. Considere as seguintes afirmações, tem mais, olha lá. Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito do tag-along de 100%. Tá correto? Tá, se tiver no estatuto. Mas aí eu não sei, né, se a ideia da... se abre brecha, né, para isso, né? Mas poderia ser, né? Na verdade, no estatuto vai estar. É isso mesmo, né? Aqui vai dar briga, né? Essa daí é uma das questões que o pessoal entraria com recurso, né? Então, estamos reproduzindo aqui o que acontece na prática, tá certo? Tá correto, a gente pode falar que tá correto. Lembrando o seguinte: a legislação ela obriga um tag-along de 80%, tá certo? Então, o que ela diz é o seguinte, que um dos possíveis benefícios é o tag-along, beleza? Se um dos possíveis benefícios é o tag-along, o que está obrigado é, se a empresa disser, vou dar o tag-along, ela tem que dar 80%, ela não precisa dar 100%. Entretanto,
ela pode dar um benefício de 100% se estiver previsto em estatuto. Tá correto. Então, além do direito à tag along, ela pode balancear, né? Vamos colocar assim, de 80, 90, 100, Pode, sem enfim. problema algum. Aliás, se a empresa ela adere a um nível de governança corporativa que se chama nível 2, ela obrigatoriamente tem que colocar no estatuto que a PN tem um tag along de 100%, tá? Isso é importante. Nível 2 de governança corporativa diz o seguinte: você pode ter ação ordinária e ação preferencial, e o tag along ele vai ser de 100% para as duas. Tá? Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para a emissão de ADRs no mercado americano? Sim. Sim, Perfeito. Ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa? Não. Não. Estão corretas? 1 e 1 e 2. 2. Beleza? perfeito. Mas essa 1 ia dar polêmica, hein, professor, mesmo? Ia dar Porque, sim. Ia dar polêmica. né, Né? pela lei não é, né? É que a lei diz o seguinte: você tem que estender o benefício de tag along, né? Mas a lei, ela não limita o benefício a 80%, né? A lei que fala sobre tag along diz que tem que ser pelo menos 80%. Agora, pelo menos não é um limite piso, não é um limite teto, né? Sim, sim. Mas veja que não tem opção 2 só, né? Enfim, você ia ficar aí na dúvida, Verdade. ia ficar lendo e relendo, mas não tem opção só a 2 certa, né? Fazer prova com alternativa é muito isso, né? Você vê as suas chances em cada uma das opções. Tanto que muitas vezes você não sabe a resposta certa. Você tem que sair eliminando os absurdos, eliminando os improváveis. Aí ficaram, vai, duas. Você tem 50% de chance de acertar. Às vezes fica uma só, porque você tem três lá que não tem como ser, né? É isso mesmo. Com relação à lei das SAs, considere a seguinte afirmação. Bom, acho que essa é a última versão sobre o tema, né? Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 2 anos consecutivos. Tá correto isso daí? Não, Não, são são 3. 3. São 3 anos consecutivos, correto? Então é isso aí, né? Então essa daí já começa errado por conta disso. Não, são 2, né? São 2 ou são 3? Agora me deu uma dúvida. São São, 3. são Tem um 3, é. exercício para frente aí Exato. que a resposta é 3. Tem razão, é isso aí. Então essa aqui tá errada porque são 3 anos consecutivos, é isso aí. A 2. Os acionistas com poder de voto têm direito a receberem oferta igual a 80% do negociado de uma alienação direta ou indireta do controle da companhia, o chamado tag along. Correto? Correto, né? É correto, mas ele não deixa claro, né? O que é acionista, ordinário, preferencial, né, professor? Mas Deixa, sim, né? a princípio. Deixa, porque ele fala com poder de voto, Ah, boa. Show. né? Aí a gente tem que ficar esperto nisso. Perfeito, boa. 3. As novas emissões a partir da Lei 10.303 de 2001 devem respeitar o limite máximo de 50% em ações ordinárias. E aí? Tô vendo vocês titubeando aí. Tá errado essa Correto. aqui, né? Não, máximo não. Mínimo. Limite mínimo, né? Limite mínimo. Né? Se falar máximo, tá errado, porque eu posso ter 100% de ações ordinárias, tá certo? É o tipo de coisa que eu não acho que não deveria se fazer numa prova, quem monta uma prova, né? Porque o cara tá nervoso, o cara tá na pegada lá, ele acaba errando, não porque ele não sabe, né? Mas porque ele não leu direito na correria. Mas você precisa ficar esperto que a Planejar gosta de fazer essas coisas, tá? Então é Professor, limite mínimo. essa lei aqui é a nova lei das SAs? É, Estava exatamente. falando? Ah, beleza. Ela é uma lei que mudou a 6404 para fazer para as
privatizações na época, mas ela só mudou a 6404. Ela é meio que um adendo, né? Se você parar, tem muita coisa da 6404 que é reproduzida nessa lei, né? E ela é uma atualização, né? É nova, lei das SA que está velha já, né? São 22 anos já. Dentre Teve as a última vantagens, modificação agora também. Não, acho que não vai cair, né? De mas publicação, de balanço, essas coisas não caem, né? nunca vi cair no CFP, eu acho que não, né? Dentre as vantagens das ações preferenciais sobre as ordinárias está a prioridade no reembolso do capital. Tá certinho, né? Tá certo. Muito bem, então estão corretas a 2 e a 4. Você coloca lá a 2 e a 4. Muito bom. Pessoal, vamos fazer uma discussão aqui agora sobre o mercado primário e mercado secundário. Eu vejo assim, o pessoal confundindo um pouco esses termos, né? Porque eu vejo o pessoal achando o seguinte, me corrija se você não tem esse pensamento, mas o pessoal fala que IPO é mercado primário, follow-on é mercado secundário. Tá certo isso? Que IPO é mercado primário, follow-on mercado Não, secundário? Tem nada a porque no ver, né? IPO pode ter os dois, no follow-on É, também. isso, exatamente. Então, o que acontece? Num IPO, deixa eu só tirar o WhatsApp daqui, que você vai ficar meio enchendo. O IPO é um Initial Public Offering. Então, a primeira vez que a empresa faz uma oferta pública, né? A empresa passa a ser listada, aí ela vai e faz uma oferta pública. A parte do dinheiro que ela levanta e entra no caixa da empresa é oferta primária. Então, na oferta primária, recursos, entra recursos para a empresa, para o emissor, né? Vou pôr para a empresa, mas entende emissor. Beleza? Então, isso é importante que vocês tenham em mente. E na oferta secundária? Na oferta secundária, as ações ou os títulos, porque pode ser de debênture, tá certo? Pode ser de renda fixa, você tem aqui uma troca de investidores. Então, o antigo investidor está vendendo a posição dele, está recebendo dinheiro e essa posição vai para o novo investidor, mas não afeta o caixa da empresa. Então, a empresa vai lá e faz um IPO. Tinha um fundo de private, foi o caso da Gol, né? Há muitos anos já. Então, você tinha um fundo de private equity lá que participava da Gol, o fundo de private equity vende a sua participação por ocasião do IPO, tá certo? Uma outra parte da oferta é dinheiro que entra para a Gol para ela expandir os seus negócios. Então você teve parte primária e parte secundária. Legal? É ruim quando uma empresa tem preponderantemente um IPO com oferta secundária. Porque se o antigo investidor está saindo do negócio, por que que eu, investidor da bolsa, né, pessoa física ou até um fundo de investimento que vai ser minoritário, por que que eu vou entrar nesse negócio se o cara que conhece pra caramba o negócio está saindo? Né? Então, normalmente, você tem uma composição dessa oferta com mais parte primária do que secundária, né? A secundária é a chance de um fundo de private equity, de venture capital, que entrou lá no começo, e o objetivo desses capitalistas é justamente pegar empresas que estão no começo, crescer pra caramba, vender a participação, pegar esses recursos e buscar outras empresas que estão menores. Então, faz parte do ciclo de crescimento no momento anterior. O momento de bolsa já é um momento posterior. Aí se justifica. Pode falar, Leandro. Professor, nesse caso, nesse exemplo que você deu, né, de um fundo private equity vender essa posição, tem um lote mínimo, professor, que é considerado como IPO? Tipo, recentemente, sei lá, você falou da Gol, por exemplo. Qual que era a posição desse private equity para fazer esse IPO? Era controlador ou não chegava a ser o controlador? Não, não chegava a ser controlador, era alguma coisa em torno de 35% do patrimônio total da companhia. Entendi. Mas também não tem, né? O que existe é o mercado torcer o nariz. Quando você tem
uma oferta, um IPO e mais da metade é oferta secundária, o mercado já torce o nariz, né? E é lógico que não é na marca dos 50%. Começou a passar de 35%, 40%, e já é dinheiro que não vai financiar o crescimento da empresa e, portanto, não parece ser um negócio promissor. O que parece é que o investidor antigo quer sair, né? Isso acontece também com empresas familiares. As empresas familiares, elas aproveitam para diversificar os seus negócios, né? Então faz uma captação para a empresa, mas aqueles antigos donos, fundadores, aproveitam para encher o bolso de dinheiro e diversificar em outros negócios, né? Em outros tipos de bens e assim por diante. E o Valeu, professor. follow-on, gente? Opa, beleza. O follow-on também vai ter oferta primária, né? E vai ter oferta secundária. E o que que é o follow-on? O follow-on é simplesmente o fato de que, em algum momento, a empresa já fez IPO, tem as suas ações negociadas na bolsa, está precisando se capitalizar, faz uma oferta primária de follow-on. Ou então, você tem uma determinada parcela que quer sair, de donos que quer sair da sua posição, vai fazer follow-on. Mesma história. Dificilmente você vai ter um follow-on pura e simplesmente de oferta secundária. Você normalmente tem um mix de oferta primária com secundária. Ou seja, quem quer sair, né, o antigo investidor que quer sair, normalmente espera um follow-on onde haverá captação primária e nesse momento oportuno tem a porta de saída pela oferta secundária junto com a primária. Beleza? Então tá bom. E aí, qual que é a Professor, desculpa até voltar, mas eu não entendi a diferença do IPO. Que as duas elas podem ter tanto a primária como a secundária, né? O IPO é a primeira, o IPO é a primeira. Ah, sempre vai ser a primeira. Isso. O follow-on são Ah, todas tá. as outras. Ah, beleza, então. Então, o IPO, a primeira é a empresa recebendo a grana, e o follow-on pode ser a empresa recebendo dinheiro, mas também o sócio vendendo a parte dele. Em relação a ser primária e secundária, as duas são iguais, você tem razão. O que diferencia as duas é que essa aqui foi a primeira oferta feita em bolsa, tá Ah, certo? beleza, tá Todas bom. as demais chamam follow-on, ok? Lembra que a IPO chama Initial Public Offer. Só Valeu, isso, professor. Obrigado. beleza? Então vamos lá. A 5. Manda aí a correta. Ações já emitidas anteriormente por uma empresa são negociadas entre investidores. Não, isso aqui é mercado secundário. Apenas títulos de renda fixa são negociados. Pode ser título de renda fixa, mas pode ser ações, então não. Apenas ações são negociados? Não. Ativos ou títulos são emitidos por uma empresa e oferecidos para os investidores por meio de instituições financeiras intermediadoras. Aqui está correto, alternativa D. Tá certo? Professor, Oi. um, um termo eu acho que acabam usando nas questões, não vi ainda aí no simulado, cash in, cash out, no caso de primário, secundário. Cash in, que o dinheiro entra para a empresa, né? Emite as ações, novas ações e o dinheiro vai para a empresa. O cash out é quando o dinheiro vai para fora da empresa, né? Não sei se Exatamente. não cai esse termo, né, aí. Putz, não me lembro de ter caído em nenhuma edição. Se tivesse caído, a gente teria certamente trazido ele para dentro do curso, mas é um termo utilizado no mercado, sem dúvida, mas na prova do CFP nunca caiu, não. Professor, e OPA é igual a IPO? Ou OPA é uma outra coisa? Não. Não. Opa, é o contrário, né? Então imagina o seguinte, a empresa, ela quer fechar capital. Eu era acionista de Redcar, tá certo? Então você tinha duas empresas de cartão de crédito aí em 2012, 2013, Redcar e Cielo, ok? O que acontecia? A Cielo estava dando um banho na Redcar. Eu fui um cara muito feliz com o Cielo, eu comprei Cielo a R$ 13, bateu 45 aí num período bastante curto que a bolsa não andava tão bem, né? Aí entrou Stone, entrou PagSeguro, entrou um monte de gente em meios de pagamento e foi assim que a Cielo derreteu, buscou R$ 2, né, dos 40 e pouco originais, para você ter uma ideia, né? Por ter visão do que estava acontecendo, eu consegui sair da Cielo, mas não tão bem assim, né? Não consegui sair no pico, mas saí com uns R$ 36, R$ 37.
de preço. Para quem estava comprando a 12, 13, eu não reclamo. Mas nessa época, a Cielo e a Redcar eram quem concorriam. E a Redcar, se eu não me engano, o controlador era o Itaú. Aí o Itaú chegou e falou o seguinte: a ação tá barata demais, na minha visão, e nós vamos fechar o capital. E eu achava que estava barata demais, né? Isso dá raiva, né? Porque você tem expectativa de que vai se reverter. Então, em algum momento, o mercado vai se dar conta que estava barata demais e o papel vai subir. Mas aí o controlador, ele pode ir lá e fazer uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição. Esse A é aquisição. Então, o que que acontece? A empresa vai lá, fecha o capital comprando a posição dos minoritários, tá certo? Então, ela está fazendo exatamente o movimento ao contrário do IPO. Ela está fechando o capital por meio da OPA. E aí tem uns pré-requisitos para fazer essa OPA, tá? Então, é exatamente o contrário. Depois, a gente chegou à conclusão que foi uma boa ter saído na OPA, né? A gente saiu meio que obrigatoriamente, mas a gente viu que, como a concorrência ficou muito forte nesse setor, o preço de todos os ativos no mundo inteiro se desvalorizou muito fortemente, né? Valeu, professor. Obrigado. Beleza, vamos lá. Vamos falar do underwriting do tipo firme. Primeiro, o que é uma operação de underwriting? Underwriting quer dizer subscrição em inglês. Então, é o fato de se emitir novos títulos, ações, renda fixa, o que seja. Então, você tem alguns tipos de garantia, porque uma operação de underwriting é assim, né? Deixa eu ver, eu queria uma luzinha aqui para poder expressar as minhas ideias melhor. Olha lá, você tem a empresa, legal? A empresa. Aí ela vai lá e contrata um banco de investimento, né? Que se chama Banco Coordenador. Esse banco coordenador, ele é o grande responsável por fazer a coisa acontecer. Ele tem expertise para isso, vai receber uma grana boa para isso. Então, ele geralmente contrata outros bancos, bancos distribuidores, faz um consórcio de bancos, tá certo? Para ajudar. Aí ele contrata o agente fiduciário, tá certo? Aí ele contrata não sei o quê, não sei o que lá, tal, sai contratando a galera. E existe um contrato entre a empresa e esse banco coordenador. E esse contrato, ele geralmente prevê algumas coisas. Olha só, isso aqui é um baita movimento de mercado. A vida da empresa, ela é impactada muito fortemente pela abertura de capital, por uma subscrição de ações, seja um IPO ou seja um follow-on, tá certo? Então, normalmente, existe a negociação da garantia. Como é que vai ser a garantia, banco coordenador? Ah, é o seguinte, empresa, eu te cobro tanto se for garantia firme. Ah, é? O que que é essa garantia firme? É o seguinte, você vai tentar fazer essa colocação dos títulos aqui no mercado, tá certo? Você vai tentar fazer a colocação dos títulos aqui no mercado. Deu ruim, você não conseguiu colocar os títulos no preço de book building, né, no preço que a gente chegou, que era o preço adequado, não tem problema. Eu encartero essas ações com o meu pool aqui de distribuidores, outros bancos, a gente se encarrega de desovar isso no mercado. Ah, isso é legal, hein, banco coordenador? É, só que eu vou te cobrar uma grana maior aqui, porque eu estou assumindo todo o risco dessa operação, concorda? Muito bem, isso é garantia firme, também chamado de firm offer, né, no inglês. E aí depois você tem a garantia melhores esforços, que é a best efforts, tá certo? Melhores esforços, que aí é o seguinte, o banco coordenador fala para a empresa, ó, a gente vai se esforçar para caramba, respeitando o adversário e tal, o que der deu, né? Se conseguir colocar, colocou, se não, vai micar aí, você deixa essas ações em tesouraria e não vai conseguir levantar toda aquela grana que você imaginou que ia conseguir, empresa. A empresa fica preocupada, fala, e essa aqui custa quanto? Ah, bem menos que a firme. Ah, interessante. E você tem um mix das duas, que é a stand-by, também chamada residual, tá certo? Residual, legal? Na residual, também chamada stand-by, se faz uma colocação no primeiro momento, né? A empresa tem que ter sucesso aqui, o banco não fica com as ações, mas depois de um determinado tempo, esse tempo pode ser 1 ano, 2 anos, existe um preço negociado, né? Esse preço normalmente é melhor que o preço de mercado, e aí o banco coordenador
ele compra essas ações em condições diferenciadas. Então, acaba sendo um compartilhamento de risco entre empresa e banco coordenador. Tá? Então, são esses 3 tipos de garantia que você tem que conhecer, porque são cobrados na prova. Então, olha só, quando há uma operação de underwrite do tipo firme, qual que é a correta aí? Vem comigo. A empresa emissora se compromete a subscrever integralmente a emissão dos títulos. Tá correto isso aqui? Não, Não. uma Não, né? instituição Porque financeira, né? está Não. falando da empresa emissora, né? Aí isso não é garantia firme. Né? Então, realmente está errada. A próxima. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente da empresa emissora os títulos emitidos e posteriormente distribuir ao mercado. Perfeito, né? Essa aqui. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a esforços máximos, mas sem garantia. Se sem garantia está errado, né? Afinal de contas, é tipo firme. A instituição financeira coordenadora da oferta não se compromete com nenhum percentual de colocação dos títulos emitidos no mercado. Né? Isso aqui também está errado, né? Porque, afinal de contas, estamos falando da garantia firme. Beleza? Questão 7. Olha só. Na questão 7, a gente vai falar aqui sobre emissão de novas ações. E aí a gente tem que analisar afirmativas em relação a esse evento. Legal? Então, existe um negócio chamado de direito de subscrição, no qual os acionistas atuais, eles têm o direito de não ser diluídos. Imagina, você tem uma participação, vamos pegar o exemplo de uma empresa pequena que nem fosse de capital aberto. Você é sócio de uma empresa, você tem 20% da empresa, tá certo? E essa empresa, ela quer crescer, ela quer captar mais recursos. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer, né, é oferecer aos atuais participantes o direito de aumentar o capital na proporção da sua participação para que eles não sejam diluídos. Então, isso é o direito de subscrição, tá certo? Então, levando isso em conta, fica mais fácil a gente entender quais serão as alternativas corretas aqui. Olha só, os acionistas atuais têm preferência em subscrever as novas ações. Esse direito é transformado em um ativo que passa a compor a sua carteira. É verdade, né? Então, muitas vezes você tem lá um direito de subscrição, aparece do nada, né? Sei lá, você tá lá felizão lá com a sua carteira, do nada aparece, sei lá, vale 1. Você fala: "Que puçonhoca que é isso aqui de vale 1?" Aí quando você vai ver, é um direito de subscrição, direito de comprar vale como se fosse uma call, uma opção de compra. Você tem o direito de comprar vale a R$ 60, tá certo? E é engraçado porque isso entra na sua carteira e você pode vender esse direito para terceiros. Aí se a Vale tiver negociada no mercado a 65, a 66, o que que acontece? Isso aqui passa a ter um valor grande, né? Porque o direito de comprar a 60, algo que no mercado está 65, 66, é interessante para dedéu. Então você consegue até vender esse direito, tá certo? A quantidade de direitos de subscrição dos acionistas atuais é proporcional à quantidade de ações atualmente possuídas. Perfeito, é isso mesmo, né? Então, se você tem 100 ações e quem tem 100 ações vai ser um aumento de 10%, você vai receber 10 unidades desse direito de subscrição, tá? Os direitos de subscrição dos acionistas atuais visam preservar sua participação no capital da empresa. Caso esses acionistas não exerçam direito de subscrição e a empresa leve a cabo o aumento de capital, eles terão a sua participação diluída. É exatamente isso, porque pensa comigo, eu tinha 10%, 20% aqui da empresa, eu não tinha dinheiro ou não quis dar mais capital para essa empresa. Então, outros acionistas vão entrar com esse capital. Então, eu que tinha 20, vou ter minha participação diluída, tá certo? Se dobrou o capital da empresa, eu vou passar a ter 10% de participação na empresa. Legal? Então, tá correto isso aqui. Uma das possibilidades que os acionistas possuem
é negociar esses direitos de subscrição em bolsa. Nós já vimos que isso acontece. Então está correto, está tudo certo aqui. 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Legal? Então é importante a gente lembrar disso. Tem um outro tipo de questão que às vezes cai também, que equipara esse direito de subscrição a qual tipo de opção, né? A gente não viu derivativos, vai ver ainda aqui no curso, mas é exatamente a compra de call, compra de uma opção de compra. Você tem o direito de comprar um determinado preço, isso é uma opção de compra, mas fiquem tranquilos que quando chegar lá na frente, eu volto a falar sobre isso, tá bom? Questão número 8, dá uma olhadinha nessa aqui. Certa empresa possui ações negociadas na bolsa. Legal? Ela pretende fazer oferta pública de novas ações correspondentes ao aumento do capital social deliberado em assembleia. Qual alternativa melhor define essa oferta? O que vocês acham? Se são novas ações, é mais para a primária, mas não necessariamente, né, professor? Pois é, o enunciado estaria completo se ele dissesse que não somente há um aumento no capital social, mas há um aumento no patrimônio líquido, né? Então, se você olhar pela lupa de um especialista, porque o que pode estar acontecendo? Eu posso estar pegando reserva de lucro aqui, que já existe no PL da empresa, e posso estar jogando em capital social. Mas não é o mais comum, né? Eu sempre digo para a gente não brigar com a questão, a gente vai pela lógica da questão aqui. E a lógica é o seguinte, né? Ela vai fazer oferta pública, vai aumentar o capital social, e isso deve ter um impacto positivo no caixa, tá? Se vai ter um impacto positivo, não está falando da saída de um acionista. Então, secundária não pode ser, não tem nada que me indique aqui o cheiro da saída do acionista, tá certo? Você, não poderia escolher a D, porque diz assim: primária, pois a empresa passará a ter as suas ações negociadas em bolsa. Pô, ela possui ações negociadas em bolsa, então é descabida essa aqui. Então só pode ser a C, né? Concordo que para que ela estivesse, do ponto de vista técnico, totalmente exato, teria que estar dizendo que você vai ter, de alguma forma, o aumento dos recursos, ou da disponibilidade, ou até do patrimônio líquido, né? Mas, assim, eu preciso preparar vocês para a prova, e preparar vocês para a prova é mostrar como as questões têm caído. Essa aqui ela caiu desse jeito mesmo, né, numa das edições anteriores, e era a C a correta, não foi anulada, então você tem que, e sem brigar com a questão, marcar a C, tá bom? O professor, mesmo no follow-on, na secundária, o acionista ele pode emitir as ações, pegar para ele e aí revender no momento zero, né? Não necessariamente ações que o investidor já tenha, né? Ele faz o follow-on, faz a secundária, ele emite ações novas para cash-in da empresa. Enfim, acho que é questão muito detalhe que não cai no nível de... É, porque o que acontece? No follow-on, normalmente, se é uma empresa listada em bolsa, ele já tem as ações na mão, o investidor, concorda? Sim, sim. Então, ele vai simplesmente negociar aquelas ações que ele possui. Se era uma empresa, porque tem algumas empresas que eram até de capital fechado, né? Não era nem, se bobear, nem sociedade anônima. A sociedade anônima era, mas enfim, o cara. Mas se era sociedade anônima, já existiam as ações, de qualquer forma. Então, ele vai negociar essas ações, depois que a empresa é listada, ele vai negociar no mercado secundário, né? Então, não acho que haveria alguma confusão desse tipo na prova. Professor, então sempre quando a questão falar de caixa da empresa, a gente pode entender que ele está falando de uma oferta primária ou não Perfeito, necessariamente? perfeito. Pode? É exatamente esse o ponto, tá? Então, é tirar da sua cabeça que IPO tem a ver com primária porque é initial, não tem nada a ver. O que tem a ver é o caixa. Se o caixa impactou a empresa, é primária. Professor, até Professor, mais um. Ah, pode falar, Fábio, desculpa, pode falar.
Não, desculpa, Leandro, é dentro do seu tema. E emissão de novas ações também não é diretamente relacionada à IPO. Você pode ter emissão de novas ações no IPO ou no follow-on também. Muitas vezes Perfeito. relacionado ao primário mesmo, né? O cash-in. Exatamente, isso mesmo. Professor, uma outra dúvida, até voltando à questão da subscrição. Não sei se já teve nesse caso de cair na prova, tipo, eles falarem do valor, que nem o exemplo que você deu de Vale, por exemplo, né? Vale tá 65, eu tenho o direito de comprar 60, o direito ele tem que estar ali no meio tempo, né? Tipo, R$ 5, deve estar negociado. Cai alguma coisa nesse tipo ou não? É mais o conceito mesmo do que é? Isso cai, mas cai na parte de derivativos, né? Porque como isso se torna uma opção de compra, uma call, a precificação do derivativo, ela usa um modelo chamado Black-Scholes, né? E lá em derivativos eu falo um pouco sobre isso. Então tem alguns fatores que impactam: preço de exercício, preço de mercado do ativo, volatilidade do ativo e assim por diante, tá? Cai normalmente focado em derivativos, tá? Se for uma pergunta focada nesse direito de subscrição, eles não vão perguntar normalmente. Até era uma pergunta legal para se fazer, inovadora, né? Eles podem dizer o que afeta a precificação do direito de subscrição. Aí você tem que fazer o link. Ah, isso aqui é uma call, é o direito de compra. Então tem a ver com a precificação de derivativos. Então tem a ver com Black-Scholes, tá certo? É uma boa Valeu, professor. sugestão para a banca. Deixa quieto, deixa quieto. Não, mas é tranquilo, né? Se você entender o conceito, você vai chegar na resposta numa boa. Porque matematicamente, cada vez a gente tem visto que o módulo 2 ele era bem mais matemático, está ficando menos matemático e mais qualitativo. A parte mais matemática, ela se restringe a carteiras, né? Tudo o resto está ficando mais descritivo, tá? Vamos falar sobre o aluguel de ações? Olha só, o que é o aluguel de ações? O aluguel de ações é uma operação na qual eu consigo vender uma ação que eu não possuo. Porque para pensar, qual que é a ideia da operação? Se eu não acredito naquele papel, eu não quero ter o papel, quero apostar contra o papel. Então, existe aqui o titular do papel, né? Então, titular do papel, vamos chamar aqui XPTO, tá certo? XPTO3. Então tem aqui o titular do papel, tá certo? Ele tem XPTO3. Aí vem aqui um cara que ele é o tomador do aluguel. Tomador do aluguel. Então ele aluga XPTO3 e ele vende esse papel, então ele vende para o chamado investidor 2. Então esse aqui é o investidor 1, esse aqui é o investidor 2. Esse cara aqui é um especulador, o tomador do aluguel, tá certo? Então ele pega XPTO aqui, imagina que ele pegou XPTO aqui quando o preço está R$ 20, tá certo? Né? E vende a R$ 20 aqui para o investidor 2, esse papel. Qual que é a grande esperança dele? Que daqui a algumas semanas ele vai recomprar esse papel a 16. Então ele recompra esse papel a 16, como ele vendeu por 20, ele colocou esses 20 no caixa no momento que ele vendeu. Deixa esse dinheiro rendendo lá, daqui a pouco ele recompra a 16, ele teve um ganho de 4. Ele tem que pagar uma taxinha de aluguel aqui, tá certo? Que é uma taxa ano fixa, porque ele está com o aluguel do papel ali. Aí o papel volta para o titular depois. Então, poder vender algo que você não possui é a motivação de você tomar o papel emprestado, tá? Aqui você pegou XPTO 3 e deu dinheiro em troca. Aqui você vendeu a XPTO 3 para o investidor 2 e já era. Beleza? Tranquilo? Vou fazer uma pergunta para vocês. No meio dessa poçonhoca toda, XPTO 3 pagou dividendos. Para quem que vai esse dividendo? O titular, professor? E esse cara Titular aqui? primeiro. E esse cara aqui? Eu sou investidor 2.
Entrei na bolsa e comprei um papel. Nem sabia que esse papel, quem estava me vendendo era um especulador que tinha alugado o papel. Eu quero meu dividendo, pô. Vou Boa ficar chupando pergunta, não dedo. sei. Então, olha só o que acontece. O dividendo vem para cá. Esse cara não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com o pato, então ele recebe os dividendos, tá certo? Dividendos. Beleza? Torna-se uma obrigação do tomador de aluguel, e isso é tudo garantido eletronicamente hoje, pagar os dividendos para esse cara aqui, tá certo? Então, além do valor do aluguel, tem que pagar os dividendos, beleza? Ah, então o tomador do aluguel se ferrou? Não, não se ferrou, porque quando houver pagamento de dividendos, imagina que foi logo no momento que ele já vendeu aqui para o investidor 2 a 20. Quando tiver pagamento de dividendos, por exemplo, de R$ 2, o que acontece com o preço do papel? Cai para 18. Então, na hora que ele for recomprar aqui, ele já recompra mais barato, porque o papel pagou dividendos. Então, esse dividendo que ele repassa aqui, ele ganha com o fato do papel se desvalorizar no pagamento de dividendos. Tá? Uma coisa de cada vez. O que você tem que lembrar? Que os dividendos vai para o investidor que comprou o papel novo, e esse cara que é o tomador do aluguel precisa pagar os dividendos para o titular original. Então, esses dois aqui, na visão deles, eles têm o papel, eles têm que receber o dividendo. Beleza? Tranquilo? O professor, mas no caso ali, para o tomador não faz muita diferença, né? Porque vamos supor que ele vende papel a 20, ele vai ter que pagar os R$ 2 para o titular e o mercado vai estar a 18. Então, para ele não teve ganho de capital, né? Exatamente. Para ele não teve nem perda nem ganho nesse evento que é o pagamento de dividendos, né? E aí eu queria já trazer um conceito que cai bastante na prova, que é o seguinte: muitas pessoas não entendem, né? Tem gente que diz o seguinte: vou comprar o papel agora porque o papel vai pagar dividendos. Isso é besteira. Porque o que acontece? O papel está negociado a 20. Imagina, no dia seguinte, 20 alguma coisinha, no dia seguinte, 20,05, no outro 19,95, no outro voltou para 20, aí aquele voltou para 20, aquele paga dividendos de R$ 2. Como que amanhece o papel no dia seguinte? 18. Valendo 18. Por que que é assim? Porque a empresa está aqui. Você tem direito a uma fração do capital da empresa. Os dividendos estão no caixa da empresa, você já é dono desses dividendos que estão no caixa. No evento de pagamento de dividendos, o que acontece é que, em vez de você ter aquele dinheiro no caixa da empresa que você já detinha uma fração, agora esse dinheiro não está mais no caixa da empresa. Esse dinheiro vai estar na sua conta na corretora. Mas é tirar de um bolso e colocar na outra. O dinheiro já era seu, porque já representava a riqueza da empresa, e você tem uma fração da riqueza da empresa, só que agora, em vez de estar na empresa, esse dinheiro está na sua conta na corretora. Você não ficou, senão era fácil, né? Sai pagando dividendo e deixa todo mundo mais rico. Não se gera riqueza pagando dividendo, se É, distribui. eu Se vejo tira de um muito, bolso e se põe em outro, entendeu? eu vejo muito erro de operador querendo operar, tradear dividendo. Então, E é insignificativo, né? Porque você só vai ganhar dinheiro se quem está comprado o papel subir além do dividendo e quem está vendido cair mais que o dividendo, né? Porque senão é efeito nulo, é efeito zero. e isso normalmente, Henrique, acontece pelo seguinte: pode até vir a acontecer, mas aí é porque o mercado entendeu o seguinte: essa empresa está gerando caixa para caramba, está distribuindo dividendos e mesmo assim tem um caixa forte para continuar seu crescimento. Mas aí é uma motivação econômica, não é o pagamento de dividendos em si, tá certo? Então isso é importante que fique claro. Essa sistemática a gente precisa entender. Quando há distribuição de dividendos, o preço da ação cai porque aquele dinheiro que estava no caixa da empresa não está mais refletido na ação, está refletido na conta de investimento dos acionistas. É isso. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que
para o tomador do aluguel, tanto faz, né? Porque, beleza, ele vendeu por 20, mas no dia seguinte já está 18. Se ele quiser, ele já recompra 18, teve um ganho de 2, só que ele entrega esses 2 pagando o dividendo aqui para o titular do negócio, tá certo? Aí o ganho dele foi 0 nesse caso específico, tá? Ele vai esperar cair mais, aí caiu para 16, opa, aí beleza. Ele recompra 16, tinha vendido por 20, ganhou 4, só que ele teve que entregar os 2 dos dividendos aqui, então, na verdade, ele ganhou 2, entregou mais 20 centavos aqui, por exemplo, de aluguel, então ganhou 1,80, ainda assim deu lucro a operação. Entenderam o fluxo do aluguel? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. São duas, ó. A primeira quem faz esse benefício, essa questão do dividendo, né, que o senhor falou aí, Sim. se passar por exemplo, por uma subscrição, ele acontece da mesma forma? O cara que tem lá o papel, né, que é o cara 2 lá, ele tem a questão da subscrição e lá o tomador ele tem o poder de subscrição. Mesma coisa. Todos Tá. os direitos, porque esse cara é titular, esse cara também é titular. Então, todos os direitos oferecidos pela ação, eles vão ter que ser refletidos nesses 2 investidores. A gente tem que lembrar que esse cara não sabe do histórico desse papel. E esse cara aqui, ele assina lá, ele dá um ok lá na corretora, né? Às vezes a corretora fica enchendo o seu saco lá. Você é um investidor de longo prazo, então deixa o seu papel para aluguel, aí você ganha essa taxinha aqui. E aí, se você realmente é de longo prazo, você vê que de vez em quando pinga lá R$ 3 pelo aluguel da ação tal. Então você alugou, às vezes você nem estava lembrando disso. Aí entra lá uns R$ 3, mas você quer receber todos os seus direitos, percebeu? Então você tem 2 caras aqui, investidor 1 e investidor 2, que eles têm o direito de receber todos os direitos do papel, né? E aí, só que assim, como não tem almoço grátis, quando tem algum direito para o papel, isso reflete no preço. Sai do preço e entra no direito, entendeu? Boa. E aí a outra pergunta, professor, é tipo assim, além do cara que está shorteando o papel, né? Ele faz o empréstimo. Pode acontecer também do cara, sei lá, vai ter uma assembleia que vai ter uma mudança estrutural na empresa. Aí o cara vai lá, toma as ordinárias, porque ele tem uma posição lá na data X lá, para ele ter um poder de voto maior ou não? É mais essa questão de shortear mesmo o papel. Deixa eu pensar, porque o que que acontece? Normalmente, isso nunca afeta o bloco controlador. Essas operações são operações feitas com o que a gente chama de free float, que são aquelas posições que estão circulando no mercado, portanto, de acionistas minoritários, né? Então, o que que eu estou pensando o seguinte, você levantou uma questão interessante, né? Quem tem o direito a voto em cada uma dessas situações? Porque aqui você tem um papel que ele está se desdobrando em 2 posições, é um único papel que está se desdobrando em 2 posições. Rapaz, não me lembro nenhum case assim, eu vou até dar uma pesquisada depois, como é que ficaria a questão do direito a voto, né? Porque você meio que está dobrando a posição de direito a voto aí, né? Não, beleza, professor. Obrigado. Mas assim, o principal motivo mesmo para o cara fazer um BTC é o cara shortear o papel, né? Exato. Resumindo, é isso. É Beleza. para isso que serve o mercado. Assim, inexoravelmente, quando a gente tem situações de crise, algumas vozes se levantam no mercado dizendo que deveria ser proibido o aluguel de ações, porque o mercado de ações, ele tem um objetivo de canalizar recursos de investidores para boas empresas, bons projetos, e isso ser saudável para a economia. Então, você não deveria usar um poder destrutivo em cima de uma empresa, de uma ação e tal. Então, tem discussões com bons argumentos dos 2 lados, né? Não me surpreenderia se em algum momento no futuro isso fosse restringido ou proibido, tal. Eu geralmente sou contrário a qualquer tipo de proibição desse tipo, né? Porque querendo ou não, se tem muita gente shorteando o papel, normalmente é porque há motivo para isso. Então, mas enfim, acaba sendo uma discussão interessante.
Tá? Vamos nos reter aqui a prova para a gente conseguir fazer todas as questões. Os proventos recebidos durante o período do aluguel do papel serão de propriedade do tomador do aluguel. A gente tem que falar incorreta. Tá correto isso aqui? Não, tá incorreto. Tá incorreto isso aqui, então eu já acho que é ela. Vamos ver as outras. Usualmente, o tomador, aquele que não possui o papel, aluga a ação visando vendê-la, uma vez que possui a expectativa de que o papel vai se desvalorizar. Em data futura, o tomador recompra o papel a preço inferior e devolve ao doador. Isso aqui está perfeita, né? Exatamente o que a gente estava descrevendo. O tomador do aluguel remunera o doador a uma taxa de juros fixa, cuja magnitude é função da relação entre oferta e demanda por aluguel daquela ação especificamente. É isso, tá? Se tem muita gente querendo papel para shortear, a taxa de aluguel do papel vai lá para cima. Então, tem muito trader de mercado que olha esse número. Quanto é que está a demanda pelo BTC? Quanto é que está a taxa do BTC? Está alta. Muita gente querendo shortear. Então, há fundamentos ou não? Não sei. Mas o mercado está com uma pressão de venda muito forte pelo papel. Está com uma pressão muito forte de venda pelo papel. Pode acontecer que no curto prazo esse papel afunde. Tá bom? O doador do papel não pode vender a ação enquanto a operação de aluguel não for encerrada. É verdade isso aqui, mas e aí? Se ele quiser vender? Bom, aí ele vende, né? Ele já comunica a corretora e a corretora vai providenciar a troca desse papel. Tá certo? Beleza. Professor, Oi. nessa operação de aluguel tem algumas semelhanças com a opção, né? Com o derivativo opção. Será que poderia ter uma questão ali tentando ver as diferenças de aluguel versus opção? Tem semelhanças, mas diferenças também, né? Esse do ex-dividendo ficou... o preço reflete assim, igual, por exemplo, no mercado. Sei lá, IPSA 4 distribuiu esses dias. No mercado vai cair parecido, ex-dividendos ou... Sim, sim. Já que você tocou no assunto, deixa eu falar um negócio, né? Existe a chamada data ex-dividendos, tá certo? O que é a data ex-dividendos? A partir desta data, quem tem o papel, quem adquirir o papel não tem mais direito àqueles dividendos. Então, é exatamente nessa data que você tem a queda do preço. Não quer dizer que é a data que vai ser pago o dividendo. A liquidação financeira pode ser um outro dia. Mas a data ex-dividendos é o seguinte, a partir dessa data o cara não tem mais direito aos dividendos. Se ele não tem mais direito aos dividendos, o papel que estava a 20, pagou dividendos de 2, cai para 18. Aí você me fez uma pergunta muito interessante. Você falou, mas cai exatamente aquilo? Não sei, porque a gente não sabe o preço que estaria se não tivesse pago dividendos. A gente sabe que ontem fechou a 20. Aí quando hoje abre a 17,70, você fala, ih, caiu mais. Não, mas talvez teria caído para 19,70 se não tivesse pago os dividendos. É um movimento normal de mercado, essa queda de 30 centavos. Pela teoria, tem que cair o que pagou de dividendos, mas às vezes cai menos, às vezes cai mais. Só que esse menos ou mais não é fator de dividendos, é fator mercado. Já ia subir tanto, já ia cair tanto pelo que está acontecendo no mercado, pelo que está acontecendo em relação à oferta e demanda pelo papel, tá bom? Lembra de uma coisa que é muito importante. Você sabe o que define o preço de uma ação? Não é o lucro que a empresa gera, não é nada disso. O que define o preço de uma ação é oferta e demanda, é como tomate, é como qualquer coisa na vida. Oferta e demanda. Então, no curto prazo, por que o preço das ações varia tanto, né? Às vezes eu ouço aí uns influenciadores falando, não faz sentido flutuar desse jeito, afinal de contas, nada está mudando no lucro da empresa. É porque não é o lucro. O que faz isso aqui é oferta e demanda, ok? Se você é um analista fundamentalista, e eu sou um analista fundamentalista, eu vejo o seguinte, às vezes você tem umas quedas aqui que vão se reverter porque o mercado vai olhar para os lucros que são gerados e em dado momento a demanda vai crescer, porque o mercado vai ver que o papel está desvalorizado. Mas no curto prazo, gente, é oferta e demanda. Então quem faz trading de curto prazo não tem que estar preocupado com fundamento. Quem faz trading de curto prazo está preocupado com oferta e demanda. Beleza? Beleza.
Vamos para essa questão aqui, questão número 10. A partir dos dados apresentados, assinale a alternativa correta. E essa questão, a parte de cálculo, ela é muito tranquila, né? Você não precisa se preocupar, é fácil de fazer, mas o mais importante aqui é o conceito, certo? Então, por exemplo, você tem lá o valor da ação é 6,24, tá certo? E aí se fala de cálculo de EV, de Enterprise Value, ou valor empresarial. Então, você tem que saber fazer o cálculo do Enterprise Value, tá certo? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda muito bem, o que é o valor de mercado de uma ação, de uma empresa, de uma companhia. O valor de mercado de uma companhia é o preço da sua ação vezes a quantidade de ações emitidas, tá certo? Esse é o valor de mercado. Então, às vezes a gente vê, né, isso era típico no Jornal Nacional, a Petrobras perdeu 10 bilhões de reais em valor de mercado. Aí o pessoal leigo ficava, mas perdeu o quê? Deu prejuízo, tal? O que é isso? Não, é que a ação se desvalorizou 7% no pregão, e aí você teve uma queda no valor da ação, no preço da ação, multiplica pela quantidade, foi uma perda de valor de mercado de tanto. É isso, tá certo? Então, nesse caso aqui, qual que é o valor de mercado? Você pega o... Opa! Aqui às vezes, eita, às vezes aqui aparece como valor da ação, sabe que o valor é diferente de preço, né? Mas, para uma prova como essa, você parte do pressuposto que é o preço, tá? Então, 6,29, né? Vezes a quantidade de ações, que é 6.748.930. 6.748.930, tá? É isso aqui. Isso aqui vai ser o valor de mercado. Então, o valor de mercado, se você fizer essa multiplicação aqui, né, você vai chegar no valor de mercado. O valor de mercado aqui vai dar 42.450.769,70. 769,70. Beleza? É isso aí. Então, valor de mercado é isso. A gente precisa ter isso em mente. Agora, existe um outro cálculo que é o seguinte: quanto que é o capital que está empatado nessa empresa? E o capital que está empatado nessa empresa é o valor de mercado mais o que a gente chama de dívida líquida. Dívida líquida do quê? Dívida líquida do caixa que já existe na empresa, que é mais ou menos assim. Uma empresa que captou 100 milhões de reais na forma de debêntures, como dívida. Mas desses 100 milhões de reais, 50 milhões estão no caixa ainda. Quando eu digo no caixa, é em overnight, é rendendo, tá? Mas estão lá em liquidez. A dívida líquida vai ser os 100 milhões menos os 50 milhões, tá? A dívida líquida, portanto, vai ser 50 milhões. Dívida líquida é isso. É sempre a dívida menos o caixa, tá certo? E a definição, então, de Enterprise Value, ela é valor de mercado mais dívida líquida. Valor de mercado é 42.450, 769,70, tá certo? Tenho que somar isso à dívida líquida. Legal? Quanto que é a dívida líquida? Tem que calcular aqui, ó, é a dívida bruta menos o caixa. Tá certo? Isso aqui vai me dar dívida líquida. Então, a dívida líquida vai ser 2.352.030 menos 2.105.430. Tá certo? Se você fizer esse cálculo aí, você vai chegar em 246.600. 246.600, a totalização disso aí. Beleza, né? Então, vou chegar no Enterprise Value, que é o valor empresarial. A ideia de valor empresarial é o dinheiro que está lá na empresa, não no caixa, porque no caixa é mercado financeiro, está lá em CDB de liquidez, está lá em Tesouro Selic, mas é o dinheiro que está na empresa mesmo, que é o dinheiro do acionista, mais o dinheiro do credor, tirando o que está no mercado financeiro, por isso que é dívida líquida, tá certo? Se eu somar essa poçonhoca toda,
eu chego lá em 42, né? É isso mais isso, tá? Vou chegar em 42, 697, 369. Que vai dar aproximadamente isso aqui, tá? Então, tá correto isso aqui, beleza? Essa tá certinha. Dívida líquida 246.600 também tá certinha, né? Pelo jeito. Legal? E aí depois fala de EBITDA. E aí eu sou obrigado a puxar um pouco do conceito que a gente já viu de EBITDA. Vocês lembram lá do módulo 1? Olha só. O EBIT tá lá. Tá dado aqui na tabela. 143.200. Gente, EBITDA tem o D e o A a mais. Então você põe o D e o A a mais. Você adiciona o D e o A. O D, ele vai ser 104.300. O A vai ser 103.500. Então você sai somando tudo aqui para chegar no EBITDA. Tá certo? Que vai dar 351 mil. Isso aqui é o EBITDA. 351. Então essa aqui tá errada. Beleza? Aí fala de uma métrica que se chama Enterprise Value EBITDA. Ainda que você não conhecesse a métrica, é só dividir o Enterprise Value pelo EBITDA. Isso aqui é uma divisão, tá vendo? Então divide um pelo outro. Pega o Enterprise Value, divide pelo EBITDA e chega em 122. Mas o que é 122 anos? É índice preço-lucro? É uma divisão do preço pelo lucro e nos dá quanto tempo demora para voltar o investimento. Enterprise Value EBITDA dá a mesma coisa. Você pega o Enterprise Value, que é o capital todo que está na operação da empresa, compara com o EBITDA, que é o lucro que a empresa gera sob uma ótica caixa, vai dar 122 anos, tá certo? Então tá correto. 1, 2 e 4 estão corretas, tá certo? 1, 2 e 4 é a alternativa C, né? Beleza? Então precisa saber fazer o cálculo do valor de mercado, que é uma multiplicação, o cálculo do valor empresarial, que é simplesmente pegar o valor de mercado e somar com a dívida líquida, e aí tem que lembrar que a dívida líquida é a dívida menos o caixa, tá certo? Chegou no Enterprise Value. EBITDA vem lá do módulo 1, a gente aprendeu a fazer aqui o ajuste do EBITDA direitinho, com isso você consegue matar aí a questão. Fechado? Assim, recomendo fortemente depois vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Só para ver se ficou certinho. Agora começa as facinhas, as bem facinhas, que é o seguinte. Essa próxima aqui vai falar sobre análise gráfica e análise fundamentalista. O que você tem que lembrar? Que análise gráfica, também chamada de análise técnica, tá certo? Análise técnica, ela vai olhar sempre para histórico de preços, tá certo? Vai sempre olhar para histórico de preços. E o pessoal gosta muito de perguntar sobre os limitadores de alta, que a gente chama de resistência, e sobre os limitadores de baixa, que a gente chama de suporte. Tá certo? E aí você tem outras estatísticas, índice de força relativa, tá certo? Você vai ter gráficos tipo candlestick, mas tem uma coisa que é muito importante. A gente olha no retrovisor, né? A gente olha para comportamento de preço e liquidez do papel. É lógico, né? A gente está sempre olhando o retrovisor, mas pensando no futuro. Então, a gente acredita que um comportamento de preço e liquidez do passado vai se repetir no futuro e com isso a gente pode aprender a fazer os tradings da forma correta. Tá certo? Análise técnica é isso. E análise fundamentalista? Olha para os fundamentos, como o nome já diz. Fundamentos da economia, fundamentos do setor e fundamentos da empresa. Então vai olhar para lucro, crescimento de receita, fluxo de caixa, e é isso, né? Não foge disso. Você vai ver que a questão é muito tranquila. Dado um cenário histórico de preços para tomada de decisão, o investidor busca uma análise que permita traçar uma projeção futura.
Qual seria a melhor análise a ser apontada? Histórico de preços. Putz, tranquilo, né? O que você vai colocar aqui? Fundamentalista? Não. Fundamentalista não olha para histórico de preços, tá certo? Duas análises? Não. Né? Análise gráfica, uma vez que será possível prever o comportamento do preço de ações diante de dados estatísticos históricos. É exatamente essa, né? Análise gráfica, pois a partir de dados econômicos. Não, isso aqui tem grafista que o cara tampa a janela para não ver se tá sol, porque isso pode, se tiver sol um dia bonito, isso pode mudar o humor dele e ele querer comprar. Tá certo? Na verdade, acho que isso é mito, né? Já ouvi isso tantas vezes, mas nunca vi nenhum doido que fizesse isso. Tá certo? Então, a alternativa C é a que você tem que marcar aí. Beleza? 12. Dá uma olhadinha aqui nessa 12, olha só. Você tem uma empresa lá, né? Está sendo vendida no mercado a R$ 900 a debênture dessa empresa. E quando eu vejo assim esses números tal, eu já quero fazer fluxo de caixa. Eu já quero vir aqui montar meu fluxo, ó, data zero, 900 conto aqui, tá vendo? 900 conto. Beleza? Valor de face é 1.000. Legal. O vencimento é em 5 anos e paga cupom anual. Então eu já vou que nem um doido aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 5 tem o vencimento. Tá falando que o valor de face é 1.000. Então, no vencimento vai pagar 1.000, sempre assim, tá certo? Só que também paga o cupom no vencimento, né? Tem que lembrar disso. O cupom, ele é 5%. 5% de 1.000 é 50. Então, vai pagar um cupom aqui de 50 sempre, tá vendo? Na data 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Muito bom. Aí tá dizendo o seguinte, a alíquota de R é 25%. E essa mesma empresa tem 70% de capital próprio e 30% de capital de terceiros. Considerando que o custo de capital próprio é 9%, qual que é o custo médio ponderado de capital dessa empresa? Legal? Muito bem. Então, qual que é o meu pepino aqui, né? A gente precisa entender qual é o custo médio ponderado de capital. Para entender qual é o custo médio ponderado de capital, a gente precisa saber o custo de capital próprio, que é o PL, e o custo da dívida. Mas de onde vai vir o custo da dívida? O custo de capital próprio já falaram para nós aqui, ó, 9%. Então, esse aqui já está carimbado, 9%. Só que o da dívida eu não tenho. Como é que eu preciso fazer para achar o da dívida? Esse aqui é o retorno para o investidor, não é? O retorno para o investidor é o custo de capital de terceiros para a empresa. Me entenderam? Então, se a debênture ela está com uma taxa de X, né? Não sei qual que é a taxa que está embutida aqui. O cara está comprando a 900 no mercado e ele ganha esse fluxo de caixa. Tem uma TIR embutida aqui. Essa TIR é o que o investidor está ganhando. Então, se a empresa for a mercado captar dívida, é essa taxa que ela vai pagar na dívida, me entenderam? Eu preciso calcular a TIR dessa poçonhoca para saber qual é o custo de dívida. Vamos fazer? Então, você deve estar meio careca também, não tanto quanto eu, mas deve estar meio careca de fazer isso aqui. Zera a sua calculadora, a gente vai usar as teclinhas do fluxo de caixa. 900, tá vendo? Você vem aqui no CHS, beleza? G, CF0, ok? Aí você vai colocar 50, G, CFJ. Quantas vezes o 50 se repete? Data 1, data 2, data 3, data 4, porque na data 5 é 1050, porque tem o principal também. Beleza? Então você vai colocar, você vai colocar que se repete 4 vezes. Então é 4 GNJ. Está falando que esse último fluxo de caixa, ele acontece 4 vezes. 1050 GCFJ. Colocou o fluxo lá. Pergunta qual que é a TIR. Como é que eu faço isso? F e RR. Olha lá, 7,47%. Então, a minha TIR, ela vai ser de 7,47%. Gente,
Isso aqui quer dizer que a dívida é 7,47%. Legal? 9% é o custo do PL, 7,47% é o custo da dívida. Beleza? Muito bom. Aí é o seguinte, vai lá no formulário, tá lá o custo médio ponderado de capital, tá vendo? Você vai usar essa fórmula que está aí na tela para você. Então, pega o que tem de dívida sobre o total do capital. Quanto é que tem de dívida aqui? Vamos imaginar um total de 100, né? Então, você tem custo médio ponderado de capital. Eu vou colocar o D como sendo 70 e o PL como sendo 30, tá bom? Então, você tem lá, é o contrário, né? 30 é o custo de 30% é capital de terceiros. E aqui você tem 100 como sendo o total. Beleza? O que mais? Aí você vai multiplicar isso pelo custo de capital de terceiros. Custo de capital de terceiros é 7,47%. 1 menos a alíquota do imposto, que é 25. 1 menos 25%. Beleza? Continua aqui na fórmula. Mais a participação do capital próprio vezes o custo do capital próprio. Então, mais 70 sobre 100, tá certo? Vezes 9%, que é o custo do capital próprio. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui vai dar 0,3, que é 30%, vezes 7,47 vezes 1 menos 25%. Opa. Então, 7,47, enter, 0,75, né, que é 1 menos 25%, dá os 5,60. Já vou fazer 0,3 vezes, tá? 0,3 vezes vai dar 1,68. Ok? Opa, não é aqui não. É aqui. Então, isso aqui tudo, gente, já vai dar 1,68%. Mais essa parte aqui, que é 0,7 vezes 9%. 0,7 vezes 9% vai dar 6,3%. Legal? Soma os dois, 1,68 e 6,3. 6,3 mais 7,98%. Né? 7,98%. Tá certo? Algum arredondamento aí, né, que a gente fez, mas dá alguma coisa perto de 8%. Se a gente usar todas as casas, a gente certamente vai chegar aí nos 8%. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, exercício mais elaborado aqui, né? Eu tinha que definir o custo da dívida. Você tem que lembrar que a debênture é o custo da dívida, a remuneração para o investidor de uma debênture é o custo da dívida para a empresa que emite essa debênture. Chega aqui, joga na fórmula do custo médio ponderado de capital e chega no resultado. Tá bom? Questão 13. Pessoal, dúvidas? Ficaram quietos aí? Ficaram com dúvida aí? Tá tudo certo? Posso seguir? Tudo ok, professor. Tô meio chateado, né? Mas tudo bem. Ok, né? Cair isso tem que estudar essa porcaria. Olha lá. 13. Analise as afirmações sobre os indicadores que representam múltiplos de valor para análise fundamentalista das companhias de capital aberto. Olha só, o índice preço-lucro indica qual é o tempo de retorno do investimento ao se comprar uma ação, considerando que os lucros da empresa se repetirão. Está correto isso daqui? Se eu compro uma empresa com índice preço-lucro de 10, quer dizer que eu estou pagando R$10 e o lucro por ação é 1. Índice preço-lucro é 10. Se esse lucro se mantiver, demora 10 anos para eu retornar o meu investimento do ponto de vista de lucro. Está correto isso aqui. Legal? Então lembra disso, tá? Eu não gosto dessa definição. Para a gente que trabalha com ações, está muito longe da realidade. Mas tudo que é prova de certificação qualifica dessa forma.
Eu já tive uma discussão uma vez com o pessoal lá da Ambima, mas não adianta, né? Quando o cara quer falar que é isso, deixa ele falar que é isso e a gente passa na prova, tá? 2. Do ponto de vista do investidor, o índice preço-lucro é exatamente igual ao payback ao se investir em uma ação, né? Olha só, do ponto de vista do investidor, o índice preço-lucro é exatamente igual ao payback. Gente, tá certo isso daí? Essa questão ela é capciosa, né? Por que que não é igual ao payback? Porque esse lucro que acontece aqui, ele não vira dividendo para você. Não é que você está recebendo de volta aquele dinheiro, tá certo? E essa é a minha briga, na verdade, com a Ambima, né? Porque, pô, eles falam que é o tempo de retorno do investimento, mas na verdade seria o tempo de retorno do investimento se você recebesse os dividendos, mas você não recebe os dividendos, tá certo? Recebe os dividendos que são uma fração desse lucro aqui. Então não dá para dizer que o índice preço-lucro é igual ao payback. O índice preço-lucro é o tempo de retorno do que você investiu na magnitude de lucro, mas não na magnitude de dividendos, né? Então, isso aqui está errado. O índice preço-valor patrimonial indica a relação entre o preço da ação e o seu valor patrimonial. Uma empresa que possui preço-valor patrimonial abaixo de 1 está sendo negociada a um valor inferior ao seu patrimônio líquido contábil. Exatamente isso. O que é o valor patrimonial de uma ação? É o patrimônio líquido da empresa, que é algo contábil, dividido pelo número de ações. Então, eu tenho o valor patrimonial de uma única ação. Aí eu vejo que lá no mercado, ela está negociada a 5, o valor patrimonial é 1. O preço, o valor patrimonial é de 5. Por que essas coisas não são iguais, gente? Porque o preço de uma ação é função da demanda pelo papel, no longo prazo é função do lucro que a empresa vai gerar, e o valor patrimonial é um valor contábil, tem a ver com o patrimônio líquido, com o que já foi investido nessa empresa. Então, raras vezes você vai ter um preço, valor patrimonial igual. Ou o preço é mais alto ou o preço é mais baixo. Normalmente o preço é mais alto, tá certo? Então essa 3 aqui está correta. Preço, valor patrimonial é isso. 1 e 3 estão corretas, é essa aí que você tem que marcar. C de cachorrão. Beleza? Tá acabando, segurei. Olha lá. As empresas ABC e XYZ são concorrentes em bolsa. Os dados de ambas as empresas estão mostrados aqui. Então, você tem as ações emitidas, você tem o preço, patrimônio líquido e lucro líquido. Tá certo? Aí você tem que fazer uma certa análise aqui. Como é que você vai fazer essa análise aqui? Da seguinte forma. O investidor ao utilizar a análise fundamentalista, deveria optar por qual ação. E aí diz assim, pela ação ABC, uma vez que possui preço-lucro e preço-valor patrimonial inferiores aos da ação XYZ. Preço-lucro quer dizer que eu estou pagando menos por cada real de lucro. Preço-valor patrimonial quer dizer que quando eu olho para o patrimônio da empresa, esse preço aqui está mais convidativo. Então, sem dúvida, eu quero sempre minimizar esses dois. As ações baratas são aquelas que têm preço-lucro baixo, são aquelas que têm preço-valor patrimonial baixo, é o que a gente chama de value investing. Legal? Agora, eu não sei se é verdade, eu não sei se a ABC ou a XYZ, qual das duas que vão ter preço-lucro e preço-valor patrimonial inferiores ou iguais, tal. Então, eu preciso saber calcular. Como é que calcula preço-lucro? Então, aqui eu vou fazer uma tabelinha de preço-lucro. Tá? Pega o preço e divide pelo lucro. Né? Nesse caso da ABC, vai ser 37,20, né? 37,20 dividido pelo lucro. Só que o lucro é o lucro da empresa como um todo. Então, eu preciso pegar o lucro da empresa e achar o lucro de uma única ação. Pega esse lucro de 30 milhões, divide por 10 milhões de ações emitidas.
vai dar um lucro por ação de 3, né? Então, vai dar 3 aqui. Beleza? 37,20 dividido por 3. 37,20, enter. 3 divide, olha lá, 12,40. Então, o índice preço-lucro da ABC é 12,40. Beleza? Vou fazer agora o mesmo índice preço-lucro para XYZ. Vai pegar o 19, que deu 12,40. Vai pegar o 19,50 e vai dividir pelo lucro por ação. 50 milhões dividido por 25 milhões de ações. 50 milhões é o lucro. Dividido por 25 milhões de ações vai dar 2. 19,50 dividido por 2. 19,50, enter. 2 divide. Vai dar 9,75. Tá certo? 9,75. 9,75. Então, nós já podemos ver que o índice preço-lucro da ABC é maior que o da XYZ. Tá certo? Então, essa aqui já não pode ser, ok? Essa aqui já não pode ser também. Pode ser sim. Vamos calcular aqui o outro, depois a gente faz no final. Vamos calcular o preço e o valor patrimonial. Deixa eu só apagar aqui, só para não ficar besteira. Preço, valor patrimonial. Então, olha só. Quanto que é o preço da ABC? A gente viu que é 37,20. 37,20. Tenho que dividir pelo valor patrimonial. Patrimônio líquido é 300, tá certo? Se eu dividir pelo total de ações emitidas, que é 25 milhões, 300 milhões dividido por 25 milhões. Então, vem aqui. 300 milhões, 25 milhões divide, tá lá, tá dando 12. Então, aqui vai ser 37,20 dividido por 12. 37,20 dividido por 12 dá 3,10. Então, o preço, valor patrimonial aqui é 3,10, tá certo? E o preço, valor patrimonial da XYZ vai ser 3,10. Vai ser o preço, 19,50, dividido pelo valor patrimonial. Pega o patrimônio líquido cheio, tá certo? Pessoal, eu fiz besteira aqui, né? Vocês nem para me falar. Eu usei o 300 aqui, eu usei o da XYZ na ABC. Então, peraí, volta aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui não era 12, era 200 milhões dividido por 10 milhões de ações. Então, aqui era 20, certo? 37,20 dividido por 20. 37,20, enter. 20 divide, olha lá, 1,86. Então, aqui, ó, é 1,86. 1,86. Certo? Muito bem. Agora aqui eu vou fazer direitinho, então. 19,50, tá certo? Tenho que pegar o 300 e comparar com o 25. Agora sim. 300 dividido por 25 vai dar 12. 19,50 dividido por 12. 19,50, enter, 12 divide. Dá 1,63. 1,63. Certo? Então, o que vai acontecer, gente? Tanto o preço-lucro quanto o preço-valor patrimonial da XYZ é inferior que o da ABC.
Então, eu tenho que escolher a XYZ, né? Não escolho a ABC, não escolho a ABC. E eu escolho a XYZ uma vez que possui preço, lucro e preço-valor patrimonial inferiores aos da ABC. É a B. Por quê? Porque a C diz, escolha XYZ, porque tem preço-lucro inferior e preço-valor patrimonial igual, mas não é igual, o preço-valor patrimonial é diferente, tá vendo? Essa aqui tá errada também. A correta é a alternativa B. Beleza? E aí, pessoal, dúvidas? Tô puxadinho hoje, né? Atrasamos 10 minutos aí no término da aula. Então tá bom, pessoal. Segunda-feira estamos de volta aí, né? E vamos avançando aí no módulo 2. Legal? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora, eu resolvi todas as questões dos simulados em vídeo, tá? Só que a gente tá brigando aí com a plataforma. Eu vi até que o Leandro mandou uma mensagem lá pra gente no grupo, porque a gente teve uma atualização da plataforma e quebraram alguns links, tá? Eu tô querendo matar o pessoal de TI aqui, mas eu acredito que até segunda-feira vai estar tudo redondinho, tá bom? E então o negócio agora é focar nos simulados do M1 principalmente, né? M2 nós vamos seguindo, já já a gente finaliza M2, fica simulado do M1 M2 e a gente vai completando as matérias. Combinado? Então tá bom, galera. Um abraço aí para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.